Programa Você Pode Ser Feliz e hoje nós falando sobre Você Renova a Sua Fé. Hoje é dia do apóstolo Paulo, da sua conversão, de uma fé que ele tinha de perseguidor, olha, pensando que estava fazendo um bem, ele estava perseguindo os cristãos. Aí ele faz uma renovação na fé. Jesus se aproxima, ele renova essa fé, cai a sua cegueira. Muitas vezes a gente pensa que nós somos donos da verdade. Não, eu não sou dono da verdade, muito menos você. A verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sou um servo da verdade, você também é um servo da verdade. E nós devemos buscar essa verdade, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre o mundo e assim por diante. Então, portanto, eu preciso evangelizar, como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não falar da boa nova. E a boa nova gera uma nova fé. Quando eu dou boas notícias, as notícias alegram o meu coração. Por isso que eu estou comunicando novas notícias da nossa igreja, para que você não fique fechado numa fé medíocre, equivocada, vazia, onde talvez, com todo respeito, mas aquelas pessoas das nossas comunidades que falam, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode participar disso, você não pode... Aí a pessoa vai se afastando da igreja e vai procurando outros meios que, ao invés de libertar o sujeito, vai alienando mais a pessoa. Então, por isso, nós estamos no programa Você Pode Ser Feliz e nós garantimos essa verdade. Você pode ser feliz. Você é feliz. Você pode enfrentar a realidade na qual ela se propõe e você pode fazer escolhas diferenciadas, novas, renovadas, porque Deus não quer você como uma marionete. Ele não é um titereiro, né? Que brinca com títeres, com marionetes e fica brincando com você. Não, Ele te deu a vida e essa vida tem que ser vivida com amor, com intensidade, com carinho. E se errar, retoma o caminho de novo. Cuidado com o orgulho, fechar-se em si mesmo, isso faz um mal terrível. O orgulho é um dos piores pecados capitais, né? Então, portanto, vamos pensar na frase mais uma vez, porque a palavra ela está intimamente ligada àquilo que nós estamos falando hoje, justamente porque nós estamos pedindo, olha lá, pedi e se vos dará, buscai e achareis. E nós estamos pedindo hoje, e se estamos pedindo, nos será dado. Nós estamos buscando e quem busca, acha, com toda certeza. Já falávamos que está no Novo Testamento, portanto, um dos evangelhos, e é o primeiro a aparecer na Bíblia. Tá bem? Será que é uma dica boa isso? É o primeiro evangelho, é isso? Tá, o primeiro evangelho que está aparecendo ali. Que vocês vão lá. Primeiro, vocês abrem lá no Novo Testamento, vai aparecer um evangelho logo. Então, vocês vão ver de quem é esse evangelho. Quem narrou, quem escreveu, lógico, o evangelho de Jesus, mas quem compilou, quem escreveu foi esse que nós estamos falando e ele vai citar essa frase. Então, você pode completar a frase, você pode ligar 0800 777 777 0021 para ligações gratuitas de fixos. Ou pode ligar no 019 3871 9620. Aliás, temos duas pessoas que já participaram e eu quero colocar o nome de vocês e agradecer também a participação. Luizete Alves, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também Antônia Umbelina Vieira, de Moncaba. Deve ser isso, Moncaba ou Mancabá, não sei. Ou Mombaca, desculpe, eu estava lendo aqui. Mombaca, Ceará. Bem, muito bem. Então, são pessoas que estão participando. Insisto em você, que você participe, porque daí nós vamos sortear, eu vou ligar na sua casa, você vai completar a frase e se tiver correta, como deve ser, você receberá gratuitamente este livro que vai falar das reformas empreendidas pelo Papa Francisco, que tem feito reformas para que a ação de uma igreja, sempre em constante ação do Espírito que vai renovando. O Espírito sopra aonde quer e vai transformando a nossa existência. Muito bem, eu quero agradecer a você, Celso Martins, de Palmital, Paraná, porque se tornou-se sócio. Muito obrigado, Celso. Seja bem-vindo em nosso meio como um sócio evangelizador.
Como é importante você se tornar um dos nossos, evangelizando pela palavra e por todos os programas que nós temos aqui e que nos ajudam a descobrir mais como pessoas. O que me encanta, eu estou falando de mim agora, Jesus nos deu a capacidade de termos um ser. Então eu posso dizer, você é um ser humano. Sim, eu também sou um ser humano. Mas para que eu complete esse ser humano, eu tenho que ter uma subjetividade. Tem que ter um sujeito amado, respeitado, querido, não uma massa, onde todos são iguais. Não, você foi batizado com um nome. Eu fui batizado. Paulo, um dia dizia o padre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho um nome, eu tenho um pertencimento, eu pertenço a uma comunidade de fé que quer ser ela totalmente renovada pelo Espírito para ser expressão do amor, da alegria, da comunhão, para que a pessoa sinta a força do Evangelho e seja uma pessoa renovada. Como é importante isso, a subjetividade. Então, por isso que nós estamos falando hoje, renove a sua fé, não fique à margem, a igreja não pode colocar à margem ninguém, porque se o Senhor, que é a cabeça da igreja, veio para libertar o homem, Ele quer o homem transformado. Falando um pouquinho em sócios, eu só quero mostrar duas sócias que estão aqui, aliás, uma sócia com a sua neta, lá do Turvo, Santa Catarina. Vamos mostrar, por favor? Então, vocês estão na telinha. Acredito que seus parentes estão vendo, estão não microfonados, não dá para falar, mas o importante é a imagem. E eu agradeço muito a senhora. Como é seu nome? Iracema. Dona Iracema, muito obrigado, viu? Porque a senhora é uma sócia evangelizadora. E seja bem-vinda em nosso meio. E quando puder, o bastão não está aqui. E quando puder, venha, que vai ser sempre uma alegria. Mas o bastão está aqui, vamos só fazer uma... Só está cansada, né? Oh. Viajou a noite toda, como que é? Não, o dia todo ontem. Aí essa noite eu dormi, né? E veio aqui justamente para conhecer a TV? Foi, justamente. Era meu sonho de vir aqui conhecer. E tá gostando? Tá feliz? Oh, meu Deus. Desculpa só se eu... comecei a ver. Desculpa se eu estou intimidando vocês. Eu não quero isso, não, viu? Tá certo, mas é bom. Mas, Iracema, seja bem-vinda, viu? Obrigada. E um grande abraço lá pro pessoal de Santa Catarina. Tá bem? Certo. E o seu nome? Meu nome é Gisana. 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 Isso. Gisana, você é a neta Isso mesmo. da dona Iracema, não é isso? Muito obrigado, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vindo em nosso meio também. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. E obrigado por ser sócia. Que Deus ajude. Que muitos possam tomar essa identidade também de ser sócio, né? Porque quando a gente é sócio, é uma sociedade, não é o muito de cada um, não, mas talvez aquele pouco generoso. A gente dá de coração. Cada um dê conforme o impulso do seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo Paulo fala isso. Então, como é importante a gente poder ajudar e assim por diante, né? Vamos lá para o Face? Vamos ver que tem gente se comunicando com a gente? Muito bem, vamos lá. Temos aqui participação do João Paulo, Marilene Xavier, Raul, a Kessia, Paula Lima, Márcia Maria, Ranieri, Carlos Albuquerque, Bete Aguiar, Josefa Ferreira, Cecília Dias, Aparecida Trancone, Jacira Campos, Luiz Henrique, Coroinha Buca, Ivete da Silva, Jerusa Muraro, que é a nossa ministra. Grande abraço para você, Jerusa, e para o nosso queridinho João Paulo. Vamos lá. Bom dia. Renova, ela estava dizendo, renova a minha vida, Jesus, e renova a minha fé. Sim, Ele que renova, Ele que dá-nos a fé, né? Aliás, carta de Paulo aos Coríntios. Ó Deus Todo-Poderoso, salva a minha madrinha Raimunda, que hoje se encontra na UTI em Sobral, Ceará. Ela teve um AVC hemorrágico, mas a gente sabe que Jesus está à frente. Com certeza vamos orar. Depois temos aqui, bom dia, sócio... não, esse aqui já está falando... já foi antes, está falando dessa frase que eu acabava de dizer, ai de mim se eu não evangelizar. Muito bem. São essas participações, não acabei lendo o nome de outros ali, mas sejam sempre bem-vindos, curtindo a nossa página, falando através das redes sociais, se comunicando. O importante é a comunicação. Quem ama está em sintonia, quem ama se comunica, quem ama está falando o tempo todo.
E se Jesus veio ao mundo pelo seio virginal de Maria, aliás, quando nós vimos esse quadro do Evangelho, me vinha à mente, né? Se José não fosse um homem justo e se fosse viver pela lei, olha só, Maria seria apedrejada também, porque ela estava grávida do 3º mês quando ela casou-se com José. Ela estaria submetida à lei se José não a recolhesse em casa. E ela seria apedrejada e iriam matar não só Maria, mas Jesus, dentro do ventre materno. Então veja bem, as aparências. Cuidado com as aparências. Ela é uma adúltera, dizia, né, os doutores da lei, os mestres. Foi pega em adultério e, segundo a tal situação, ela deve se submeter ao apedrejamento, quer dizer, deve ser morta. Não, aí Jesus vai mudar. Vamos acabar com aquilo que é o erro. Mas a pessoa, eu quero salvar, eu vim para salvar, eu vim para que tenham vida. Por isso que renove a sua fé, meu irmão. Renova a sua fé, minha irmã. Não se coloquem à margem de Jesus, porque Ele é o Salvador, porque Ele é o Redentor, porque Ele tem palavras de vida eterna, porque Ele não quer que você fique consertando redes, Ele quer dar uma rede nova para você pescar homens, para que você liberte os homens dos seus preconceitos, das suas maldades, dessas bobagens, esses pensamentos que não vão levar a lugar nenhum. Então para pensar comigo e olha, se você ainda não entrou em sintonia com aquilo que a gente está querendo provocar, né, dentro da reflexão, é justamente isso. Você que talvez está numa segunda união, você fez um casamento, separou-se, está em segunda união e pensa que está à margem. Não, eu não tenho direito nenhum. E muita gente às vezes vai dizer assim, olha, você não pode participar de nada. Você não pode fazer leitura, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode participar de nenhuma pastoral. Acabávamos de ler aquilo que é fundamental na vida espiritual, né? Essa intimidade profunda com Jesus e saber e ter a certeza que nas nossas igrejas nós temos um tribunal justamente para dirimir, para resolver essas questões de pessoas que estão vivendo no erro. Não podemos viver no erro, Jesus não quer ninguém no erro. E se nós somos a igreja de Jesus, não queremos você no erro, queremos você livre. E se aquele primeiro casamento, portanto, tem indícios de nulidade, por que, de fato, ficar carregando um vínculo que não existiu? Então, por isso que eu quero conversar com vocês, quero provocar em vocês essa situação. Você pode me dizer, padre, eu fiz esse casamento assim, assim. Será que há chance de eu entrar com um processo de nulidade de matrimônio? Isso é a igreja de Jesus, né? Isso é muito importante. Vamos ver um VT que ajuda a nossa reflexão e assim por diante. Vamos lá. Além da proposta de integração dos divorciados em uma nova união na igreja, Amores Letícia apresenta abordagens criativas para o namoro, a vida dos casais e educação dos filhos. Com este documento, o Papa quer mostrar os atrativos da proposta cristã no matrimônio e na família. Ele pede à Igreja e aos católicos para não perderem a oportunidade de conquistarem isso. Como exemplo, o Papa cita que a comemoração do Dia dos Namorados em alguns países é mais aproveitada pelo comércio do que pela Igreja. O Papa propõe aos casais que se falem com honestidade e profundidade. Ele diz que, embora não pareça, muitos casais se casam sem conhecerem realmente um ao outro. Eles se alegram com a companhia do outro, fazem coisas juntos, mas sem enfrentar o desafio de revelarem-se a si mesmos e descobrirem quem a outra pessoa é verdadeiramente. Ele dedicou vários trechos para dar dicas de como viver a vida com qualidade. Ele propõe que os casais se deem um beijo de bom dia, esperem a porta para receber o outro, viajem juntos, dividam as tarefas domésticas e quebrem a rotina com uma festa. Ele também ensina como ter paciência, superar o ciúme, aprender a perdoar e dedicar tempo aos sogros. Muitos se surpreenderam com o tom positivo que o Papa usou para escrever sobre a sexualidade. Ele definiu como um presente maravilhoso de Deus, que precisa ser cultivado e conduzido para prevenir o empobrecimento do seu autêntico valor. O Papa Francisco falou firmemente contra o pouco envolvimento do homem em casa. Ele afirma que pais são frequentemente presos a si mesmos e a seus trabalhos,
e às vezes em sua realização individual, que negligenciam a família. A presença do pai é também impactada pelo tempo dedicado às comunicações e à tecnologia da distração. O Papa pede aos pais que preparem seus filhos para reconhecerem e enfrentarem os perigos, mas sem controlá-los. Porém, os pais precisam considerar a que eles querem que seus filhos sejam expostos. E isso significa necessariamente preocupar-se com quem está fornecendo o entretenimento dos filhos, quem está entrando em suas salas através da televisão e dispositivos eletrônicos, e com quem eles estão passando o tempo livre. Em uma jornada real pelos estágios do casamento, o Papa relembra da época em que a aparência muda. Ele disse que nós amamos a outra pessoa por quem ela é, não simplesmente pelo seu corpo. Apesar da idade do corpo, ainda expressa a identidade pessoal que, em primeiro lugar, ganhou o coração. Então, Amores Letícia é um documento pós-sinodal que significa alegria do amor. Quem vive verdadeiramente o amor é uma nova criatura, mas nós estamos falando do amor verdadeiro, daquele amor que une duas pessoas e forma uma única carne. Tem pessoas que pensam que amam, não formam a única carne. Então não tem verdadeiro casamento, porque como ele dizia, o casamento verdadeiro é aquele casamento da espera, do encontro, da busca, da cumplicidade. Quando a gente não vive isso, se é um martírio a minha vida em comum, quer dizer, não tem vida em comum, é um martírio, esse casamento nunca deveria ter existido. Então, a alegria do amor é uma exortação de um sínodo sobre a família e o Papa compilou juntamente com os padres sinodais e lançou esse documento belíssimo. Então, o amor, a alegria que o amor gera verdadeiramente. Por isso que nós estamos aqui falando. Quando eu renovo a minha fé, eu estou vivendo um amor verdadeiro à minha fé. A minha fé é verdadeira, ela está em sintonia, ela me faz enfrentar a realidade com destemor, com o nariz, portanto, para cima, não para baixo, com peso, não, mas enfrentando a realidade. Por isso que nós somos a Igreja de Jesus Cristo e queremos estar aqui como estamos agora, ao vivo. Estamos ao vivo, quase 11 horas, horário de Brasília. Você pode nos ligar, 0 Operadora 19 3871 9620. Você pode ligar também 0800 777 0021 no seu telefone fixo. Pode participar, nós estamos completando frases. Gostaria de sortear para mais pessoas. Falando em frase, vamos lá, olha lá. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Então nós já falávamos que está no primeiro evangelho, né? Portanto, vou dar mais uma dica, hein? Entre o capítulo 6 e 8. Qual é o primeiro evangelho que está lá? Mateus, não é isso? Então, Mateus, entre os 6 e 8, está lá, você vai encontrar, você completa a frase, se estiver completa, porque a hora que eu ligar, eu vou te perguntar e você vai responder. Se você responder de maneira correta, você levará, então, este livro, A Igreja em Saída e a Casa Comum. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, Padre Paulo. Oi, quem está falando? É Maria das Graças. Maria das Graças, seja bem-vinda. Muito obrigada, Padre. Que Deus a abençoe. Muito prazer falar com o senhor. Obrigado, o prazer é meu também. Pois não, minha querida, o que eu posso te ajudar? Então, o senhor estava falando de segunda união, né? É. Eu vivo já há 40 anos em segunda união. Em segunda união? Isso, eu sou divorciada. Casamento. Então, eu tenho um filho de 36 anos, né, nessa segunda união, e tenho mais 2 filhos da primeira união, mas a minha família é muito unida, todos são católicos, meus filhos são ministros da Eucaristia, eu e meu marido frequentam a missa todo fim de semana, eu assisto toda a programação da TV. Certo, que bom. Mas eu tenho aquela coisa de não poder tomar comunhão, né? Isso me faz um pouco de mal. Eu gostaria muito de poder e sei que não pode, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, minha querida. Tá. Se você quiser responder, lógico. Tá. Você casou e ficou quanto tempo o primeiro casamento? Eu fiquei 3 anos. 3 anos.
3 E por que você não entrou com o processo de nulidade ainda? O que aconteceu? Não sei, eu já tinha 2 filhos, né? Então, naquele tempo nem se falava nisso, né? Então, Mas sabe qual é o problema, minha querida? É que o tempo não está determinando se isso prescreveu, se você perdeu o seu direito. Você tem total direito de fazer isso. Entende? Você está há 40 anos, eu diria, diante dos olhos de Deus, e como profeta que procuro ser, você está casada diante de Deus, lógico, mas perante a lei da igreja há uma certa situaçãozinha aí que precisa ser pensada. Olha, não sei, eu gostaria de te ajudar mais. Quem sabe se você deixar seu telefone e eu vou te ligar e nós vamos falar fora do ar, eu te ligo, eu te procuro uma hora. Ai, padre, aí eu vou te dar umas dicas como fazer. Agradeço demais se o senhor fizer isso para mim. Nossa, não, eu vou ficar fazer. Muito feliz, eu vou ficar agradecido o resto da vida. Não é por esse motivo. Por favor, ó, o nosso Rodrigo vai pegar seu telefone, aí você dá o código de área, aí você fica na linha, ele vai pegar e depois eu vou te ligar. Não garanto que eu ligo hoje, mas amanhã ou depois eu estou te ligando e nós vamos falar e solucionar. Porque eu quero que você renove sua fé e seja uma menina alegre e feliz. Menina, desculpe, com carinho falo isso, viu? Porque nós somos crianças, padre. Tá bom? Obrigada, não, então não desligue que ele vai pegar a sua ligação. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço, senhor. Um grande abraço para você também. Muito bem, gente, é isso que nós queremos provocar, mostrar que eu posso renovar a minha fé. Eu estou dentro de uma igreja de ressurreição, não é uma igreja de morte. O Senhor da minha vida me chama constantemente à vida. É isso que me dá alegria de viver. E isso me dá alegria de ter um ministério à frente e poder ajudar as pessoas. Vamos fazer um pequeno break e voltamos em seguida.